Sabe aquele momento em que a gente se pega dizendo, nossa, o dia passou voando? Pois é, a verdade é que o tempo tá passando menos com ou sem a gente fazendo algo com ele. E olha, eu vou te contar uma coisa. A maior mentira que a gente acredita é que falta tempo. A real é que a gente só não tá usando ele a nosso favor. Para pensar comigo. O que você faz com 1 hora do seu dia? 1 hora 60 minutinhos. 4 blocos de 15 parece pouco, né? Mas dissesse que essa única hora pode ser a chave para mudar tudo? Sim, tudo mesmo. Sua carreira, sua grana, seu corpo, sua mente, sua vida. Eu sei, parece exagero. Mas me escuta só mais um pouquinho. Talvez você use essa hora no trânsito, no sofá vendo série, rolando o feed sem nem lembrar o que viu. Tá tudo bem, menos eu também já fui assim. Mas o problema não é gastar tempo. É desperdiçar ele com o que não leva a lugar nenhum. E pior, sem nem perceber. O tempo é como aquele amigo calado que nunca reclama. Mas quando você se dá conta, ele já foi embora menos e levou com ele seus planos, seus sonhos, suas chances. E o mais curioso, ele sempre volta amanhã, com mais 24 horas. Mas será que você vai usar melhor dessa vez? Imagina só se você decidisse pegar só 1 horinha por dia para investir em você. Em vez de abrir o celular no automático, você abre um livro, um curso, um negócio. Em vez de consumir o que o mundo te empurra, você constrói o que o seu coração sonha. Pares médica, mas é sufoco e um pouco de coragem. Não precisa virar a vida de cabeça para baixo. Precisa começar pequeno. 1 hora. Essa. E esse livro é para te mostrar que essa decisão simples pode virar uma revolução. Então, se você já se cansou de ver o tempo escorrendo pelos dedos como água numa peneira furada, eu vou te mostrar como transformar cada minuto em combustível para sua melhor versão. Porque olha, a vida não espera, mas o seu futuro está lá na frente, te chamando. Só falta você dar o primeiro passo. E que tal começar com 1 hora? Cadê o tempo que estava aqui? Sumiu. Já reparou como o dia começa com aquele solzinho entrando pela janela? E de repente, pá, já são 6 da tarde. Aí a gente se pergunta, ué, mas eu nem vi esse dia passar. Pois é, as tais 24 horas evaporam como café quente numa manhã fria. Mas vamos lá, bora fazer um raio-x do seu dia. Sério mesmo, sem enrolação. Me responde com sinceridade. Onde estão indo suas 24 horas? Não estou falando da sua agenda no papel ou no celular. Estou falando do tempo real. Aquele que voa quando a gente não presta atenção, voca a corda e já sai correndo, pega o celular ainda com o olho meio fechado, passa mais tempo respondendo mensagem do que tomando café, e quando vê, tá preso numa maratona de tarefas que nem lembra por que começou. Olha só, não é julgamento, é realidade crua e dolorida menos. E eu também já fui vítima desse sequestro invisível do tempo. A gente vai empurrando a vida no piloto automático, tipo aquele carro que segue sem GPS, e acaba no meio do nada. O mais louco, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Elon Musk, Beyoncé, o dono da padaria, você, eu. Ninguém ganhou um bônus de horas por bom comportamento. O diferencial está em como a gente escolhe gastar essas 24 fichas diárias. Agora respira fundo e imagina a cena. Você de frente pro relógio. E ele te olhando de volta com cara de eu fiz a minha parte. E você, uau, que tapa na cara, né? Mas calma, não é o fim do mundo. Na real, é o começo de uma nova consciência. Porque quando a gente para observar para onde o tempo está indo, a gente começa a puxar o freio e dizer, epa, esse pedaço aqui é meu. Você não precisa controlar cada minuto, mas precisa saber onde está perdendo os melhores. Aqueles que poderiam estar sendo usados para criar, aprender, crescer, amar, respirar, viver. Então hoje te convido para fazer esse exercício simples. Anota o que você fez nas últimas 24 horas. Sem filtro, sem vergonha, só anota. Depois olha para essa lista e se pergunta, isso me aproximou da vida que eu quero? Se a resposta for não, parabéns, porque você acabou de dar o primeiro passo. E tudo começa assim mesmo, com consciência, coragem e uma boa dose de honestidade. Agora me diz, e se você decidisse tomar de volta 1 horinha só, dessas 24, 1 horinha para você fazer o que realmente importa, o que será que mudaria? Spoiler, tudo, a hora de ouro que você tá deixando escapar. Já pensou que uma única hora por dia pode valer mais que dinheiro na conta? É sério, eu sei que parece papo de coach animado e talvez até soe mesmo, mas me escuta aqui. Essa 1 horinha discreta, tímida, que às vezes a gente nem nota passando, pode ser o grande divisor de águas entre uma vida comum e uma vida extraordinária. Pensa comigo, 1 hora por dia dá 7 horas na semana. Em um mês são mais de 30, em um ano, mais de 360 horas. É quase como se você ganhasse um novo mês no seu calendário. Só que em vez de usar esse mês extra,
A maioria das pessoas joga fora menos sem dó, sem cerimônia, como se não valesse nada. E sabe o que mais dói? É que essa hora não some, ela não vai embora. Ela simplesmente é mal aproveitada. Talvez você esteja aí pensando, mas o que eu vou fazer em só 1 hora? E eu te respondo, tudo que você não tem feito por falta de tempo. Ler livro que tá pegando poeira, escrever o projeto que vive só na cabeça, estudar algo novo, caminhar, meditar, rezar, criar, planejar, empreender. Ufa, 1 hora pode ser pouca para quem vive no automático, mas é um tesouro para quem vive com propósito. É como encontrar um cofre escondido todo dia. Com uma chave escrita só funciona se você usar. E sabe o que a maioria faz? Olha o cofre e passa de... Acha que abrir amanhã vai ser mais fácil. Esquece a mano, a chave some. A verdade é que essa hora esquecida é como aquele ingrediente secreto de uma receita maravilhosa que ninguém dá atenção menos até perceber que sem ele, tudo fica sem graça, né? Não tô dizendo pra você largar tudo e virar outra pessoa da noite pro dia. Tô falando de uma simples decisão que, repetida todos os dias, muda completamente o jogo. Tipo uma sementinha que você planta hoje e nem vê crescendo no começo. Mas quando percebe, virou uma árvore inteira cheia de frutos doces. E frutos seus. Então, me diz. Você vai continuar desperdiçando a hora mais valiosa do seu dia? Ou vai transformar ela no seu trampolim invisível para uma vida incrível? O relógio está contando. E o melhor momento para começar é agora. Spoiler de verdade. Aqui não tem mágica. Tem decisão. Já vou mandar a real logo de cara. Se você está esperando uma fórmula mágica, uma varinha que resolve tudo ou um gênio da lâmpada, pode fechar esse livro agora. Mas se você está buscando uma virada de chave de verdade com os pés no chão e a cabeça nas estrelas menos, aí sim, esse livro é para você. Aqui, a promessa é simples, mas poderosa. Não é sobre milagre, é sobre movimento. Não é sobre sorte, é sobre escolha. E pode parecer meio óbvio, mas a verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando um sinal do universo. Uma maré boa, uma motivação celestial cair do céu. Enquanto o tempo escorre, feito água morna na pia. Esse livro é um grito discreto, mas firme para te lembrar que o poder de mudar está nas suas mãos. E olha que curioso, ele sempre esteve aí, bem na sua frente, mas você talvez tenha deixado passar, achando que precisava de mais tempo, mais dinheiro, mais motivação, mais apoio, mais qualquer coisa que não seja simplesmente decidir começar. É por isso que eu te digo com o coração na mão. Não tem mágica, mas tem transformação. E toda transformação começa com uma escolha. Só uma, tipo, um chega, um basta, um agora vai. Um hoje eu faço diferente. O que eu trago aqui não é um conto de fadas, mas um convite real. Um empurrão carinhoso para você assumir a direção do seu tempo, da sua energia, dos seus sonhos, porque no fundo a mudança que você tanto espera não vem de fora. Ela começa dentro com uma decisão simples, usar 1 hora por dia para virar o jogo. Então não espere aplausos, sinais ou uma segunda-feira perfeita. Decida hoje agora, porque se tem uma coisa que eu te prometo é 1 hora por dia, bem usada, muda tudo, sem mágica, sem truque. Só você, sua vontade e uma escolha que pode valer uma vida inteira. Capítulo 1. O poder da pequena constância, sabe? Aquela história de que, de grão em grão, a galinha enche o papo. Pô, parece simples demais, mas esconde uma das maiores verdades da vida. O que você faz todo santo dia importa muito mais do que aquilo que faz de vez em quando. Tipo, muito mesmo. Eu sei que a gente vive num mundo imediatista, né? Tudo tem que ser rápido, tem que viralizar, dar resultado ontem. Mas deixa eu te contar uma parada que mudou minha vida. Os maiores resultados vêm daquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Sem plateia, sem fogos, sem like. Só você e sua escolha diária. A constância é aquela sementinha teimosa que insiste em brotar mesmo quando ninguém acredita. É meio invisível no começo, meio tímida. Mas quando você olha para trás, ela já virou floresta. E tudo começou com uma coisinha pequena que você fez todos os dias. Sem glamour, sem desculpa, sem pausa. Tem gente que espera o dia perfeito para começar algo. Mas quem realmente muda de vida entende o poder da rotina, do passo pequeno, do famoso só por hoje eu faço. É como uma torneira pingando parreza inofensiva, mas se deixar aberta enche o balde. Agora pensa nisso pro bem. Então se você acha que 1 hora por dia não muda nada, se prepara. Porque esse capítulo é para te mostrar que o segredo não está na intensidade, mas na repetição. Naquela ação que você faz até quando não está com vontade, naquele hábito que parece bobo, mas que constrói castelos. A pequena constância é o superpoder dos comuns que se tornam extraordinários. E você também tem acesso a isso. Agora bora mergulhar nessa ideia juntos e entender como transformar pequenas ações diárias em grandes conquistas de verdade. Porque no final das contas é isso que muda tudo. Mais vale 1 hora todo dia do que 10 de uma vez só.
Você já tentou estudar, trabalhar num projeto ou fazer exercício físico por 10 horas seguidas? É tipo maratona sem treino, no final você tá exausto, sem foco e com vontade de largar tudo. Ai ai, passa o mês inteiro sem encostar naquilo de novo. Clássico, né? Agora vem cá que eu vou te mostrar por que uma horinha por dia dá de lavada em 10 horas uma vez por mês. Sério, a diferença é gritante e transformadora. Quando você faz algo todos os dias, nem que seja por pouco tempo, você cria ritmo, hábito e clareza. É como se sua mente dissesse: isso aqui faz parte da rotina agora. E aí, sem perceber, o que era esforço vira parte de quem você é. Já 10 horas de uma vez. É tipo visita de parente que vem de surpresa e deixa a casa toda bagunçada. Faz barulho, ocupa espaço e depois some. A constância ensina, aprofunda, molda. É como ir regando uma plantinha, um pouquinho de água todo dia. Tenta jogar um balde d'água por mês e vê o que acontece. Vai afogar ou deixar morrer de sede no resto do tempo. Fazer 1 hora por dia é como colocar o pé na academia da vida. Você vai fortalecendo sua mente, seus hábitos, sua disciplina, menos tudo no ritmo certo, sem estresse, sem burnout e o melhor. Com o tempo você nem percebe o quanto já avançou. Porque o progresso é suave mas constante. Igual McHugh. Sobe devagar e quando você olha já está com os pés na água. É a prática diária que muda quem você é, não o esforço ocasional. Quem aparece só de vez em quando nunca cria raiz. Quem aparece todo dia, menos mesmo com preguiça, mesmo na chuva, mesmo cansado, constrói alicerce. Então se você anda esperando um dia inteiro livre para mudar de vida, pode parar agora. Esse dia provavelmente não vai chegar. Mas aquela 1 horinha aí no seu dia, ela já tá te esperando. E pode ser o seu maior trunfo. Escolhe o pequeno hoje. Repite a mano e assiste o gigante que você vira. Bora nessa! O segredo dos juros que não são dinheiro, mas valem muito mais. Você já ouviu falar em juros compostos, né? Aquela ideia genial de que o dinheiro vai rendendo sobre o que já rendeu. Tipo uma bola de neve descendo a montanha. Começa pequena, mas quanto mais rola, mais cresce e rapidinho vira um monstro branco gigante. Agora, e se eu te dissesse que isso também funciona com o seu tempo e os seus hábitos? Pois é, meu amigo. Tempo bem investido também rende. E rende bonito. Imagina só, você começa hoje estudando 1 hora por dia. No primeiro dia parece pouco, né? Segundo, você até pensa, será que vai dar em algo? Mas continua no 10º dia. Você já pegou o jeito. No 30º, você está fazendo com o pé nas costas algo que antes parecia chinês. E sabe o que aconteceu? Juros compostos do hábito. Cada horinha que você investe em você mesmo acumula com a anterior. Não é esforço jogado fora, não. É como se cada minuto virasse um tijolinho que você vai colocando um em cima do outro, e de repente você está morando num castelo que construiu com constância. O melhor, esse rendimento não para. Quanto mais você pratica, mais fácil, fica mais prazeroso, mais rápido, mais fluido. O que era desafio vira rotina. O que era confuso vira natural, e o que parecia impossível já tá aí, feito, te dando orgulho, enquanto muita gente ainda tá esperando a hora certa para começar. Você já tá no lucro, menos colhendo os frutos do que plantou ontem. E amanhã colhe mais. E depois mais ainda. E olha só, tudo com uma decisão boba que você quase não fez. Usar 1 hora do seu dia. Não subestime o poder de algo pequeno e repetido. Isso é o que muda jogo. O que transforma vidas. O que separa quem só deseja de quem realmente realiza. Porque, no final das contas, os maiores juros da vida não vêm do banco. Vêm da sua disciplina, vem do seu hábito, vem do tempo, que você decidiu não desperdiçar. Tá pronto para ver sua bola de neve do bem crescer. Então segue firme. O castelo já começou a se formar. Gente como a gente que mudou tudo com hábitos miudinhos. Você já deve ter pensado. Isso, 1 hora por dia é bonito na teoria. Mas na prática, será? Pois deixa eu te mostrar que não é só papo bonito de livro, não. Tem gente de carne e osso igualzinho a mim e a você que virou a chave da vida com pequenas rotinas diárias. E o melhor, sem precisar largar tudo ou mudar de planeta. Vou te contar da Ana. Ela trabalhava o dia todo no escritório, vivia cansada e dizia que não tinha tempo para nada. Até que decidiu acordar 1 hora mais cedo só para caminhar e ouvir podcasts sobre finanças. Simples assim. Em 6 meses ela já tinha quitado dívidas, montado uma reserva e começado um curso online. 1 hora, um passo, uma virada. O Pedro, o cara, vivia enrolando para escrever o livro que sempre sonhou. Sempre a mesma desculpa. Quando tiver tempo eu faço. Um dia, ele resolveu reservar 1 horinha no fim da tarde todos os dias. Nada do pressa. Só constância. Resultado? O livro estava pronto, publicado e vendendo bem.
E eu não podia deixar de falar da Luísa, mãe solo, rotina puxada. Mas ela decidiu usar 1 hora por dia, menos só uma, para cuidar de si. Às vezes era meditação, às vezes leitura, outras vezes era só um banho demorado com música boa. Resultado: mais equilíbrio, mais energia, mais autoestima e uma mulher que voltou a sorrir com os olhos. Essas histórias não são exceções. São provas vivas de que pequenas rotinas criam grandes revoluções e, o mais legal, elas não começaram com grandes planos. Começaram com aquela decisão simples. Só por hoje, eu vou fazer o que essas pessoas tinham em comum. Não foi talento, dinheiro ou sorte, foi consistência. Foi aquele passo firme, mesmo pequenininho, mas dado todos os dias. E esse passo mudou o caminho, mudou o destino. Então, se você ainda acha que 1 horinha não muda nada, olha, tem gente mudando o mundo delas com bem menos. E se elas conseguem, por que não você? Capítulo 2, o que está te impedindo? Tá, agora que a gente já entendeu o valor de 1 horinha por dia, vem a pergunta que não quer calar. Se é tão simples, por que a maioria das pessoas ainda não faz? E olha, vou te confessar. Essa pergunta também me cutucava lá no fundo por muito tempo. Porque sim, no papel parece fácil, mas na vida real tem uns monstrinhos invisíveis que vivem tentando sabotar a gente. E o pior, eles não gritam, não fazem escândalo. São sorrateiros. Vão entrando devagar, tipo quem não quer nada, e quando a gente vê, pronto, tudo. Sabe aquele só hoje eu não vou? Pois é, ele vem de mansinho, coloca a mão no seu ombro e diz, relaxa, amanhã você compensa. Aí vem outro amigo dele, o famoso não tenho tempo, e faz parecer que sua vida é mais corrida. Que maratona de foguetão. E assim, sem perceber, a gente vai empilhando desculpas como se fossem verdades absolutas. Mas será mesmo que o problema é o tempo? Ou será que o que falta é clareza, vontade, prioridade? Porque vamos combinar. A gente arruma tempo para tudo. Que realmente quer para série nova, pro celular, pro cafezinho demorado e tá tudo bem. O problema é quando a gente esquece de arrumar tempo para o que realmente importa para nossa vida. Andar para frente. Esse capítulo aqui é para isso. Para a gente olhar com honestidade para dentro e perguntar de verdade. O que está me travando? Sem julgamento, sem drama, mas com coragem. Coragem de tirar a poeira dos pensamentos e encarar os sabotadores de frente. Porque antes de mudar sua rotina, seu tempo e seus resultados, você precisa mudar o que acredita sobre você mesmo. E acredite, tem coisa aí dentro que está te impedindo. E você nem percebe os ladrões invisíveis que roubam seu tempo e você nem percebe. Você já se pegou dizendo o dia voou e eu não fiz nada? Pois é, o tempo não desapareceu, ele foi roubado. E o mais doido é que a gente sabe exatamente quem são os ladrões, só que mesmo assim, a gente deixa a porta aberta para eles entrarem. Vamos falar a verdade aqui. Sem filtro, as redes sociais são mestres do roubo silencioso. Você entra rapidinho só para dar uma olhadinha e quando vê, pluft, já se passaram 40 minutos vendo vídeo de receita que você nem vai fazer. E o pior, você nem lembra como chegou naquele vídeo. É como se o Instagram tivesse um túnel do tempo próprio, e tem mesmo. Outro ladrão esperto é a tal da distração. Ela não tem rosto, mas está em todo canto. É a notificação do celular, é a televisão ligada no fundo, é aquele barulhinho de mensagem chegando que te puxa para longe daquilo que você realmente queria fazer. É como se cada notificação fosse um empurrãozinho fora da rota. E não. Dá para esquecer do campeão de todos os tempos, a temida procrastinação. Ela não grita, não bate na porta. Ela sussurra e diz, faz depois, agora não é o momento ideal, você está cansado, descansa primeiro. E a gente bobo acredita. Vai adiando a vida como se tivesse todo o tempo do mundo. Spoiler, não tem. A verdade é que esses ladrões são silenciosos, mas implacáveis. Vão roubando minutos, horas, dias. E quando a gente se dá conta... O mês passou e os planos continuam no mesmo lugar, na gaveta DOS. Depois eu vejo isso, mas olha, a boa notícia é que quando a gente reconhece esses ladrões, a gente ganha poder para trancar a porta. Dá para colocar limites, desligar o que distrai, criar rotina, colocar alarme para o que importa. Dá para retomar o controle, então me diz, quem tá roubando seu tempo hoje? Bora fazer essa faxina juntos. Porque essa hora diária que pode mudar sua vida já existe, ela só tá sendo sequestrada. E agora que você sabe disso, não vai deixar barato, né? As desculpas que a gente ama usar e como dar um pé nelas. Tá aí uma coisa que eu entendo bem. Desculpa boa é quase um cobertor quentinho. A gente se enrola nela, se sente seguro, confortável e fica ali, parado, vendo a vida passar da janela. E entre todas, duas são campeãs absolutas. Não tenho tempo e não sei por onde começar. Já ouviu, já usou. Vamos começar pela queridinha. Não tenho tempo. Ela é clássica, elegante e combina com tudo. Só que
é mentirosa. Sim, é isso mesmo que você leu. Porque a verdade é que todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que muda é no que a gente escolhe gastar. Você pode não ter tempo para tudo, mas com certeza tem tempo para algo, e esse algo deveria ser você. Sabe aquele tempinho que vai pro scroll infinito do celular? Ou pra série que você nem tá curtindo tanto assim? Ou para conversa fiada que nem te acrescenta nada? Pois é, esse tempo existe. Ele está aí, só tá indo pro lugar errado. Agora, outra desculpa, não sei por onde começar. Essa parece humilde, mas é ardilosa. Porque o não sei geralmente quer dizer tenho medo de errar, quero tudo perfeito, ou estou esperando a motivação cair do céu. E adivinha, você não precisa saber tudo para começar, só precisa começar. A gente aprende no caminho, errando, ajustando, tropeçando e seguindo. O que te trava não é a falta de direção, é a falta de decisão. Um passo mal dado ainda te leva mais longe do que ficar parado olhando para o mapa sem sair do lugar. Então, se você está usando uma dessas desculpas ou as duas menos como muleta, tá tudo bem. Mas agora que você já sacou o truque, não tem mais como fingir que não sabe. Tá na hora de parar de dar desculpa e começar a dar passo. Pequeno, simples, torto. Não importa, desde que seja em direção ao que você quer construir. Lembra disso. Desculpa não enche conta, não transforma a mente, não realiza sonho. Quem faz isso é a atitude. E se tudo começar com só 1 hora por dia, aí, meu amigo, aí é onde a mágica real acontece. Capítulo 3. A regra da primeira. Ora, tem uma coisa que mudou completamente a forma como eu vivo meus dias e é isso que eu quero te contar aqui. Anota aí. A primeira hora do dia define o rumo de tudo. Sim, aquela horinha logo depois que você acorda tem mais poder do que você imagina. Sabe quando a gente já levanta no susto, com o celular na mão, lendo mensagem, correndo para se arrumar, tentando resolver 1000 coisas antes mesmo de escovar os dentes direito? Pois é, esse começo caótico rouba sua energia, seu foco e sua paz sem você perceber. E aí você passa o resto do dia no modo apagar incêndio. Agora pensa o contrário. E se você decidisse entregar a primeira hora do seu dia para você, antes do mundo te chamar, antes das notificações gritarem, antes do caos começar, você senta, respira, se conecta, faz o que importa, planta uma semente de intenção. Essa é a tal da regra da primeira hora. E olha, ela é poderosa de um jeito quase mágico, porque quando você começa o dia com propósito, o resto vai no embalo. Parece até que o universo percebe. Hoje tem dono aqui, vou sair do piloto automático e assumir o volante. E nem precisa fazer nada mirabolante. Pode ser leitura, meditação, exercício, oração, planejamento, silêncio, o que fizer sentido para você, o que te fortalece. A ideia é simples, mas o impacto. É como afinar um instrumento antes do show. É você se alinhar com o que quer viver antes que o mundo decida por você. Então, se você vive dizendo que não tem tempo para cuidar de si, começa pela primeira hora. Faz esse acordo com você mesmo, 1 horinha só no comecinho do dia, para investir em quem mais precisa da sua atenção. Bora entender como aplicar isso na prática, porque essa regra pode ser o segredo que estava faltando para sua rotina virar sua aliada de verdade, antes do mundo acordar, a hora que muda tudo. Vou te contar um segredo que mudou minha vida e pode mudar a sua também, viu? Sabe aquele momento em que tá tudo calmo, sem notificação, sem barulho, sem gente pedindo coisa? Pois é, essa primeira hora do dia pode ser o seu maior presente. E o mais legal, já vem embalada todo santo dia de graça, só esperando você usar. Talvez você já tenha ouvido falar no tal do milagre da manhã, né? A ideia é ótima, mas aqui eu quero te mostrar um jeitinho mais leve, realista e do nosso jeitão de fazer isso funcionar. Porque nem todo mundo consegue acordar às 5 horas da manhã sorrindo igual propaganda de chá, né? Bora ser sinceros, o ponto não é a hora que você acorda. É o que você faz com a sua primeira hora. Antes de abrir o WhatsApp, antes de se afogar nos boletos e na loucura do dia, essa horinha pode ser o seu momento de alinhar cabeça, coração e propósito. Pode ser para meditar, escrever, caminhar, ouvir algo que te inspire, planejar seu dia, fazer exercício, estudar algo novo, ou simplesmente ficar em silêncio com um café quente na mão. O importante é que seja sua, inteiramente sua. Quando você começa o dia cuidando de si, tudo muda de lugar. É como colocar a alma no eixo antes de sair enfrentando o mundo. Parece bobagem, mas essa escolha diária vai te transformando por dentro. Te deixa mais calmo, mais centrado, né? Mais confiante. E aos poucos, você vira o tipo de pessoa que decide o rumo do próprio dia menos. E não só reage ao que acontece. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser constante,
Começa com 10 minutinhos se for preciso e vai aumentando. O importante é começar, porque, olha, essa primeira hora tem um poder que você só entende quando vive. É como se fosse um bilhete dourado que te dá acesso à melhor versão de você mesmo. E aí, bora acordar diferente amanhã? Mas não para correr, para se conectar com quem você realmente quer ser. Amanhã que te coloca no controle. Sua rotina de alta performance, sem sofrência. Vou te falar uma coisa que aprendi na marra. Começar o dia do jeito certo muda tudo, não só o seu humor, mas sua produtividade, foco, energia e até a forma como você reage aos pepinos que aparecem. E sim, existe uma rotina matinal que te coloca no modo turbo, sem precisar virar um robô. Esquece essa ideia de que rotina matinal de alta performance é coisa de guru que acorda às 4 horas da manhã, toma banho gelado e corre 15 quilômetros antes do café. Vamos trazer isso para o mundo real. Para a nossa vida de gente normal que quer viver bem e fazer acontecer sem surtar, primeiro de tudo, acorda sem pular da cama no desespero. Respira. Se puder, agradeça por estar vivo. Parece simples demais, mas essa primeira consciência já te tira do modo automático e te coloca no presente. Depois, dá uma espreguiçada boa. Sente seu corpo, acorda seus músculos. Olha para o dia com intenção. Aí vem o combo poderoso. 5 minutinhos de silêncio e meditação. Oração ou só ficar quieto mesmo, mais 5 de leitura e 5 para escrever. Pode ser um diário, metas do dia, ou só desabafar no papel. Isso aqui clareia a mente de um jeito que você nem imagina. Agora, se sobrar tempo e disposição, coloca o corpo para se mexer. Pode ser uma caminhada leve, uma dancinha no quarto, um alongamento caprichado. O corpo em movimento manda aquele recado pro cérebro. Bora, meu filho, que o dia está só começando. E claro, nunca subestime um bom café da manhã. E tipo, o combustível do foguete. Sem ele você até tenta decolar, mas vai cair no meio do caminho. E se puder, enquanto come, escuta algo inspirador. Um podcast legal, um vídeo motivacional, uma música que te levanta. Essa rotina pode parecer simples. E é mesmo, mas é justamente aí que mora o segredo. Não precisa de perfeição, precisa de intenção. Todo dia que você escolhe começar, assim você se conecta com sua melhor versão. E isso se espalha para o resto do dia. No final das contas, não é sobre ter tempo, é sobre escolher como começar. E quando você começa bem, o mundo inteiro sente a diferença. O que fazer nessa 1 hora mágica? Rituais poderosos que mudam tudo, tá? Você decidiu separar 1 hora só pra você. Um baita passo! Mas aí vem a dúvida que muita gente tem. E agora, o que eu faço com essa hora? E é aqui que o jogo começa a ficar interessante. Essa horinha pode parecer pequena, mas quando usada com intenção, ela vira tipo uma varinha mágica para a mente, para o corpo e para a alma. A quest não é encher a hora de coisas, ou rituais que te alinham com quem você quer ser. Vou te dar uns exemplos de rituais poderosos que funcionam demais, e que eu mesmo já testei. Começa com 5 minutinhos de silêncio. Pode ser meditação, oração ou só respirar fundo com os olhos fechados. Parece nada demais, mas esse silêncio limpa a mente como se fosse uma faxina na alma. É nesse vazio que você se escuta de verdade. Depois, pega papel e caneta. Sim, do jeitinho antigo. Escreve, pode ser um diário rápido, 3 coisas pelas quais você é grato. Uma meta do dia ou só um desabafo. Escrever clareia o caos mental. Organiza o invisível, agora vem um toque de poder. Afirmações positivas, sim, aquelas frases que você repete para si mesmo até acreditar. Eu sou capaz, hoje eu avanço, eu crio minha realidade. Pode parecer bobo, mas o cérebro ama isso. Repetição é programação. Quer ir além? Visualize. Fecha os olhos e imagina você vivendo o que deseja. Sente a cena, o lugar, as cores, o cheiro, a emoção. Não subestime o poder da mente. Tudo que a gente vive por dentro primeiro ganha forma por fora depois. Se dá tempo, mexe o corpo. Pode ser alongamento, caminhada, uma dança no quarto, qualquer coisa que te tire da inércia. Movimento ativa energia e corpo ativo é igual a mente viva e, claro, leia. Nem que seja 2 páginas, um livro inspirador, uma palavra que te levante. Alimente seu cérebro com conteúdo que expande e não que te suga. Mais importante é entender que esse ritual não precisa ser engessado. Ele é seu, é sagrado. É a hora onde o mundo cala e você fala com você. Então, testa, brinca. Calm as ideas, troca a ordem. Vai sentindo o que funciona melhor para você, mas acima de tudo, faça todo dia com presença, porque, olha, essa 1 hora não é só um intervalo no relógio, é o seu ponto de partida para uma vida com mais sentido, mais foco e mais você. Capítulo 4, 1 hora de ação com propósito. Agora que você já entendeu a força de separar 1 hora por dia, só para você, chegou a hora da virada. Fazer essa hora trabalhar a seu favor.
E não tô falando de fazer por fazer, não. Tô falando de fazer com intenção, com direção, com propósito de verdade. Tem uma diferença gritante entre estar ocupado e estar focado. Tem gente que passa o dia todo correndo pra lá e pra cá, resolvendo mil coisas, e no final sente que não fez nada que realmente importa. Já aconteceu com você? Comigo, várias vezes. A gente entra no modo automático e vai apagando incêndio menos, mas não constrói nada. A ideia aqui é outra. É te mostrar que 1 hora por dia de ação com propósito vale mais do que dias inteiros de correria sem sentido. É aquela horinha em que você se conecta com o que realmente quer construir, com o que faz seu coração vibrar, com aquilo que vai te levar mais perto da vida que você sonha. Não é sobre fazer mais. É sobre fazer o que importa e transforma essa hora em um tijolo sólido na base do seu futuro, seja aprendendo algo novo, tirando um projeto do papel, cuidando do seu corpo ou da sua mente, criando algo que antes só existia na sua cabeça. Quando você age com propósito, cada minuto, cada passo faz sentido. E aos poucos você começa a perceber que aquela horinha virou o momento mais poderoso do seu dia. Então prepara aí, porque nesse capítulo eu vou te mostrar formas práticas de usar essa hora com foco, clareza e direção. E quando isso vira hábito, meu amigo, segura. Porque nada mais segura você. 3 jeitos de usar 1 hora por dia e mudar sua vida de vez. Beleza, você já entendeu o poder dessa 1 horinha por dia, né? Agora vem a parte gostosa. O que fazer com ela pra gerar resultado de verdade? Porque olha, quando essa hora tem direção, ela vira tipo um GPS para sua evolução. Bora falar de aplicações práticas que qualquer pessoa pode começar ainda. Hoje, 1 hora por dia para aprender algo novo. Sabe aquele idioma que você sempre quis falar? Aquele curso que você vive salvando nos favoritos, mas nunca começa? Ou assunto que você tem curiosidade, mas acha difícil demais? Pois é, com 1 hora por dia, você não só aprende, você domina. Não precisa estudar feito doido. Só precisa de consistência. Pode ser um vídeo, um capítulo de livro, uma aula, um resumo. O que importa é que você vai alimentando o cérebro com conhecimento novo, te dos ou os deixe. E meu amigo, uma mente em expansão é impossível de parar. 1 hora por dia para empreender online, aqui o papo fica sério. Se você está querendo criar uma renda extra, um negócio digital, sair do aperto ou simplesmente ter mais liberdade, essa hora é ouro puro. 1 hora por dia dá para aprender marketing, montar uma estrutura simples, criar conteúdo, vender como afiliado, organizar ideias, postar, gravar, escrever. Pode parecer pouco no começo, mas quem começa agora, colhe amanhã. E quem espera ter tempo, continua no mesmo lugar. Foi assim que eu comecei, sem saber tudo, sem equipamento top, sem fórmula mágica, mas com 1 hora por dia e muita vontade de fazer acontecer. Resultado, hoje vivo do digital. E você também pode 1 hora por dia para cuidar do corpo ou da mente. Tem gente que cuida de todo mundo menos de si. Já reparou nisso? Pois bem, essa hora é o seu respiro. É o momento em que você se reconecta com você. Pode ser uma caminhada, I'm trying to live, uma aula de yoga, uma pausa para meditar, uma sessão de terapia, uma oração, um banho demorado ouvindo uma música boa. Qualquer coisa que te traga de volta para o centro. Sabe? Porque não dá para construir uma vida próspera num corpo cansado e numa mente esgotada. Cuide de dentro para refletir fora. E 1 hora por dia é mais do que suficiente para começar essa transformação. Então me responde aí. Qual dessas aplicações fala mais alto para você agora? Porque seja para aprender, empreender ou se cuidar, essa horinha pode ser o primeiro passo do seu novo caminho. E se você ainda está esperando o momento certo, deixa eu te contar um segredo. Ele é agora, de hora em hora. Um gênio se faz. Sabe aquele ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, quando a gente fala em foco diário, é disso que eu tô falando, de furar a pedra, dia após dia, sem glamour, sem holofote, mas com consistência. E ninguém mostra isso melhor do que o Vitalik Buterin, o criador do Atarion. Se você não conhece, eu te explico rapidinho, o cara é um verdadeiro gênio da programação. Mas ele não nasceu milionário, nem famoso, nem com superpoderes. Na real, ele era um moleque magrinho, tímido, fã de matemática e de jogos. O diferencial dele? Foco absurdo e uma disciplina de fazer inveja até em monge. Começou a estudar blockchain quando ainda era um tema esquisito, desconhecido, meio coisa de nerd. Enquanto o mundo estava distraído, ele estava lá, 1 hora por dia escrevendo, estudando, pensando, programando, sem atalhos, sem pular etapas. Só ele, o computador e a visão clara do que queria construir. Foi nessa rotina diária, nesse grãozinho de café todo dia no coador que nasceu o Atarion, menos uma das maiores criações do mundo digital. E olha que louco, ele começou
Tudo isso com um blog simples, escrevendo textos técnicos para entender melhor o que ele mesmo estava aprendendo, só isso. To-dos OSTs, um passo de cada vez. Vitalik não virou referência mundial de uma hora para outra. Ele virou porque respeitou o processo. Porque entendeu que a mágica está na repetição, no progresso silencioso, naquela horinha diária onde ninguém vê, mas tudo se constrói e é aí que eu quero chegar contigo. Você não precisa criar o próximo Atari 1, mas pode criar sua própria revolução. Com 1 hora por dia de foco, estudo, criação, prática, você pode sair de onde está e ir para onde quiser. A história do Vitalik prova que consistência é mais forte que talento cru, e que o sucesso não é um momento, é uma sequência de pequenos momentos bem aproveitados. Então, bora nessa? Porque a única diferença entre você e os grandes nomes aí fora, muitas vezes, é só quem está disposto a focar todo dia, menos mesmo quando ninguém está aplaudindo ainda. Capítulo 5. Construindo uma vida extraordinária com 1 hora por vez. Vamos ser sinceros. Às vezes, quando a gente pensa em vida extraordinária, vem aquela imagem de carro caro, viagem internacional, mansão com piscina infinita, né? Mas eu te contar uma coisa que aprendi com o tempo. Vida extraordinária não começa com luxo. Começa com intenção. E pode nascer numa horinha por dia. Sim, 1 horinha todo dia, com propósito, com alma, com vontade de ser um pouquinho melhor do que ontem. Não é sobre dar um salto gigante de uma vez, é sobre dar passinhos firmes e constantes, rumo à sua melhor versão. E o mais incrível é que você não precisa mudar o mundo de uma vez. Você só precisa mudar o seu mundo 60 minutos por vez. Parece simples demais para ser verdade, eu sei. Mas simples não quer dizer fraco. Muito pelo contrário. Simples é forte, é poderoso, é o que funciona. Nesse capítulo a gente vai juntar tudo o que você aprendeu até aqui e começar a montar tijolinho por tijolinho, a base de uma vida com mais sentido, mais propósito e mais realização. Uma vida que não se constrói na pressa, mas na consistência. E olha, não tem fórmula mágica, mas tem estratégia. Não tem atalho, mas tem caminho. E esse caminho passa a te dar as ideias, pela escolha de usar 1 hora do seu tempo para investir em você. A hora que vira a chave. Como 1 hora por dia transforma sua mente, sua coragem e seus resultados. Sabe quando algo pequeno começa a fazer um barulho gigante dentro da gente? Pois é, essa 1 horinha por dia tem esse poder. Ela parece tímida no começo, quase inocente. Mas quando você começa a viver isso de verdade, meu amigo, o impacto é de arrepiar. No início, você até duvida. Será que vai dar em alguma coisa? Mas aí você insiste e no dia a mente já começa a dar sinais. No 7º, o pensamento muda. No 15º, você se olha no espelho diferente. A voz interior que antes dizia, não vai dar, começa a sussurrar e se dar certo. É aí que a mágica começa. Sua mentalidade muda. Porque o simples ato de reservar 1 hora por dia para você envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu sou prioridade. E isso muda tudo. Você deixa de se sentir refém do dia, da agenda, dos outros, e passa a sentir que está no comando. E está mesmo. Com o tempo, sua confiança cresce sem pedir licença, porque você começa a perceber que é capaz de cumprir o que promete para si mesmo. E não tem autoestima maior do que essa. Honrar sua palavra consigo. É quando você percebe que não precisa de permissão de cenário ideal, nem de motivação eterna menos, só precisa continuar. E aí vem o mais gostoso, os resultados. No começo, quase invisíveis, mas logo começam a aparecer nos detalhes. Um projeto que anda, uma ideia que sai do papel, um peso que vai embora, uma energia diferente no corpo, uma leveza na mente. E você pensa, caramba, foi só com 1 hora por dia? Sim, só isso, mas com consistência, com intenção, com verdade. E quando você percebe, você não é mais a mesma pessoa que começou. Sua cabeça pensa maior, seu peito bate mais firme, e a sua vida começa a andar no ritmo que você sempre quis. Então, se você ainda está se perguntando se essa hora vale a pena, eu te digo com todas as letras. Essa hora muda tudo, começando por dentro, terminando com tudo ao redor. E aí, bora virar essa chave também? Porque ela tá aí, na sua mão. É só girar. Caiu a primeira peça? Segura o efeito dominó na sua vida. Você já viu aqueles vídeos de dominó onde a primeira pecinha, bem pequenininha, derruba uma fileira inteira e no final move algo gigante? Pois é exatamente isso que acontece quando você começa a usar 1 hora do seu dia com propósito. Parece pouco, mas o estrago, ou melhor, o impacto positivo, é poderoso. No começo você pensa que está só se organizando melhor ou aproveitando o tempo. Mas do nada, sem perceber, você está dormindo melhor, se alimentando com mais consciência, sorrindo mais fácil, resolvendo as coisas com mais leveza. E aí você percebe, aquela horinha mexeu em muito mais do que eu imaginava. É o tal do efeito dominó positivo. Você mexe numa área da vida menos tipo o foco, a saúde, o aprendizado,
e começa a ver reflexo em tudo. Seu trabalho rende mais, seus relacionamentos ficam mais leves, seu dinheiro começa a ter mais direção. E tudo começou com aquele mini hábito que parecia simples demais para fazer diferença. Eu vivi isso na pele. Quando comecei a reservar 1 hora por dia para mim, não mudou só minha produtividade, mudou minha energia, mudou meu humor, mudou o jeito como eu me trato. E como eu trato os outros. A autoestima cresce, a mente clareia e a vida anda. Uma peça empurra a outra. E quando você vê, já foi longe. É como se você virasse a chave e o universo entendesse o recado. Ele começa a te devolver aquilo que você decidiu investir em você. Um ciclo novo se forma, mais leve, mais alinhado, mais gostoso de viver. Então, se você acha que melhorar só 1 horinha do dia é pouco, deixa eu te lembrar. É essa pecinha que derruba o resto. E no seu caso, ela pode derrubar a bagunça, a estagnação, a dúvida e abrir caminho para uma vida com mais clareza, direção e alegria de viver. Uma peça, uma escolha, um novo efeito dominó. E aí, vai deixar essa primeira peça parada ou vai dar um empurrão? Capítulo 6. Tornando o hábito inquebrável. Chegamos naquela parte onde a maioria tropeça. Manter o ritmo, porque começar é até empolgante, né? A gente está motivado, animado, cheio de planos. Mas depois de uns dias, o gás vai diminuindo, a rotina peiça, a cama parece mais gostosa e a gente começa com os famosos "só hoje eu não vou". É aqui que mora o perigo. E também a chance de ouro nesse capítulo. Eu quero te mostrar como transformar essa 1 horinha por dia em algo tão natural quanto escovar os dentes. Porque quando vira hábito de verdade, nem precisa mais de esforço, motivação ou energia extra. Você simplesmente faz. É automático, é parte de você. Mas não tô falando de criar um hábito perfeito, daqueles estilo robô. Tô falando de um hábito real, humano, que encaixa na sua vida de verdade. Com seus altos e baixos, seus imprevistos, seus dias bons e ruins. E sabe qual é o segredo para tornar isso inquebrável? Não é força de vontade, nem disciplina de aço. É repetição, simplicidade e prazer. É fazer todo dia, mesmo que por pouco tempo. E Dexter Livre é celebrar cada passo. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e perceber que construiu algo gigante, só com passos pequenos. Então, se você quer transformar esse compromisso diário em algo sólido, firme e duradouro, fica comigo nesse capítulo. Porque aqui a gente vai amarrar bem forte esse hábito no seu dia a dia, de um jeito tão gostoso que você nem vai mais querer largar a disciplina na marra. Que nada, segredo é jeito, não força. Vamos combinar. Manter a disciplina nos dias bons é fácil. Quando tá tudo fluindo, energia lá em cima, motivação bombando, nossa, a gente até se sente um super-herói. Mas e nos dias difíceis? Aqueles em que a vontade de fazer qualquer coisa é zero, aí o bicho pega, né? Mas deixa eu te contar uma coisa que aprendi na prática. Disciplina não é ser forte o tempo todo, é ter um plano para o dia que você está fraco. E a real é que esses dias elas vão aparecer menos com preguiça, desânimo, cabeça cheia, corpo cansado, não tem como fugir. A chave está em aprender a agir mesmo sem estar com vontade. Como tornando o processo tão simples, tão acessível, tão automático, que você faz mesmo no modo zumbi. Em vez de tentar ser perfeito, você só faz o mínimo. Mas isso já conta muito. Nesses dias mais pesados, eu reduzo o tamanho da tarefa, mas não quebro o compromisso. Tipo assim, se minha meta é estudar 1 hora, mas estou sem energia, estudo 10 minutinhos. Se era exercício, faço só alongamento. Se era leitura, leio 1 página e pronto. O importante é não quebrar a corrente. Outra coisa que me ajuda demais é lembrar do porquê. Não o motivo do dia, mas o motivo da vida. A razão maior, aquele sonho que me acende por dentro. Porque, sinceramente, nos dias difíceis a motivação do momento não resolve, mas o propósito resolve. E por fim, me trato com carinho. Sem bronca, sem culpa, sem drama. Tem dia que é mais devagar mesmo, e tudo bem. O que não dá é desistir. A disciplina verdadeira é aquela que continua mesmo no passo curto, mesmo sem aplauso, mesmo com o mundo de cabeça para baixo. Então, se hoje está sendo um desses dias, respira, faz o que dar para fazer, nem que seja 1%. Porque esse 1% mantém o jogo andando. E no final, o que te leva longe não é velocidade, é constância. Disciplina não é rigidez, é compromisso com o que importa. Como enganar o cérebro e fazer ele trabalhar a seu favor. Se tem uma coisa que eu descobri ao longo da jornada, que o cérebro adora uma boa recompensa. Sério, ele funciona quase como um cachorro esperto. Faz, ganha biscoito. Repetiu, ganhou de novo. Daqui a pouco tá fazendo até sem perceber, né? Aí que entra o segredo. Usar técnicas de recompensa, visualização e reforço para transformar hábito em prazer. Porque, vamos combinar, nem todo dia a gente está no pique, mas se o cérebro tiver algo legal esperando lá no fim,
a motivação aparece. Começa assim. Depois que você cumprir sua 1 horinha diária, se dê uma recompensa. Pode ser um café com calma, um episódio da sua série, 10 minutinhos scrollando feed sem culpa, um banho mais longo, o que funcionar para você. O importante é ensinar seu cérebro que toda vez que ele se esforça, algo bom vem depois. Agora segura essa. Visualização é outro truque ninja. Antes de começar a sua tarefa do dia, fecha os olhos por uns segundinhos, imagina você lá na frente, vivendo o resultado do que está construindo agora. Via os detalhes, sente a emoção, se coloca naquela cena. Isso não é besteira menos. É treino mental e o cérebro ama a imagem. Ele trabalha melhor quando vê aonde está indo. E claro, reforço é o tempero, que dá gosto à constância. Reforço é quando você reconhece suas pequenas vitórias. Escreva o road, marca num calendário. Treinou? Dá aquele cheque mental com orgulho. Cumpriu a rotina? Sorri e diz boa. Pode parecer bobo, mas cada microcelebração fortalece o hábito. É tipo jogar gasolina na fogueira da disciplina. Então, se você quer tornar sua rotina mais leve, prazerosa e consistente, não dependa só da força de vontade. Usa estratégia. Usa truque. Usa sua própria mente como aliada. Porque no final das contas, não é sobre se forçar, é sobre aprender a se enganar do jeito certo. E adivinha? Dá certo que é uma beleza. O ciclo viciante do sucesso. Esforço, progresso, prazer e repeteco. Já percebeu como quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer? Mas não tô falando de obrigação chata, não. Tô falando daquele ciclo gostoso que começa com um pouquinho de esforço e termina com a gente dizendo: caramba, por que não comecei antes? Funciona assim. Primeiro vem o esforço. Aquela decisão meio na marra quando você levanta da cama e diz: hoje eu vou... Pode ser só 10 minutos de leitura, uma caminhada, estudar um novo conteúdo. Enfim, é o famoso tirar do papel. Aí, quase sem perceber, surge o segundo estágio, progresso. Você vê que já entendeu um pouco mais, que já está mais leve, mais centrado, mais afiado. E isso dá um gás danado. Porque nada motiva mais do que enxergar que você está evoluindo menos, mesmo que devagarinho. E é aí que o jogo vira. Entra o prazer. O negócio começa a ficar bom. O hábito, que antes parecia pesado, agora dá até vontade. Você sente orgulho, confiança, aquela sensação gostosa de estou cuidando de mim, estou crescendo, estou indo. E pronto. Sem querer querendo, você chega na repetição, não porque alguém mandou, mas porque o seu próprio corpo, sua mente, sua alma pedem aquele momento do dia como quem pede abraço. E assim, o ciclo se repete. Natural, leve, automático. Esse é o loop do bem. O ciclo que transforma uma simples horinha por dia em combustível para uma vida inteira. E o melhor, uma vez que começa, fica difícil de largar. Porque quanto mais você faz, melhor se sente. E quanto melhor se sente, mais faz. Então, se no começo parece difícil, lembra, você só precisa entrar no ciclo. Dá o primeiro passo. A engrenagem gira. E aí, meu amigo, segura, porque você não vai mais querer parar. Esforço gives progress, gives praise, gives repeticle. E, sem nem perceber, você vira a pessoa que sempre quis ser. Capítulo 7 de 1 hora a uma nova realidade. Olha só onde a gente chegou. Se você está aqui comigo até agora, já entendeu que 1 horinha por dia não é só tempo. É transformação. Parece pouco quando a gente fala, mas quando começa a viver, percebe o tamanho do impacto. Nesse ponto da caminhada, não é mais sobre achar tempo e sim sobre reconhecer o valor de se dar esse tempo. E acredite, quando você dá esse passo todos os dias com intenção e propósito, sua realidade começa a mudar sem barulho, mas com força. E é essa a vibe desse capítulo. Mostrar como aquela simples decisão de investir 1 hora por dia em você mesmo pode virar a chave de uma vida inteira. Diverte, porque não tem como mexer numa parte da sua vida e o resto ficar igual. Uma mudança puxa a outra. Tipo efeito dominó, lembra? Aqui a gente vai falar sobre o que começa a acontecer quando esse novo hábito vira parte de quem? Novas oportunidades aparecem, sua visão muda, sua energia atrai outras coisas, e o que antes parecia sonho distante começa a fazer parte do seu novo normal. Sim, essa horinha diária te leva para uma nova realidade. E o mais incrível, ela começa dentro de você. E quando o mundo interior muda, o mundo lá fora não tem escolha. Ele muda também. Preparado para enxergar tudo isso com outros olhos? Então bora! Porque olha, você não é mais o mesmo de quando começou este livro. E o que vem agora pode ser só o começo de tudo que você sempre quis viver. Atualizando o software da mente, como 1 hora por dia reprograma você para o sucesso. Você já parou para pensar que a sua mente funciona como um computador? Pois é. E se ela está travando, repetindo os mesmos erros ou rodando os mesmos programas antigos todo dia? A boa notícia é: dá para atualizar, dá para reprogramar
E essa prática diária de 1 horinha por dia é o que instala o novo sistema. No começo, parece só um tempinho para estudar, meditar, criar, cuidar de si. Mas o que está rolando por trás dos panos é muito mais profundo. Você está ensinando sua mente que agora tem comando novo no pedaço, que você é prioridade, que você escolhe o que entra e o que sai, que você está no controle. A cada dia que você aparece por você mesmo, sua mente grava isso. Tipo um lembrete silencioso: eu cumpro o que prometo pra mim. Isso, por si só, vai desmontando aquela programação velha que dizia que você era bagunçado, que não tinha foco, que não conseguia manter nada por muito tempo. E o mais mágico, a mente começa a responder. Ela entende que você quer crescer e começa a colaborar, te dá mais clareza, mais confiança, mais criatividade. O que antes era um esforço vira prazer, o que era difícil começa a fluir. E quando você menos voca tá agindo, pensando e decidindo como alguém que tem sucesso. Sim, sucesso é um código mental. E ele não aparece de um dia para o outro, nem cai do céu. Ele é cultivado, alimentado, repetido, até virar sua nova identidade. Então não subestime esse momento do dia. Essa 1 hora é muito mais do que parece. Ela é a sua reprogramação acontecendo em tempo real. É você virando sua própria chave. E, cá entre nós, se você pode treinar sua mente para se sabotar, também pode treinar para vencer. E tudo começa por aqui. De 1 hora para uma nova história. Quando você menos esperar, tudo vai ter mudado. No começo parece só isso mesmo. 1 horinha por dia. Um espacinho tímido na agenda. Um momento que você tenta encaixar ali no meio da correria, quase pedindo licença pro caos. Mas segura essa. Essa hora tem um poder que você ainda nem faz ideia. Você começa achando que tá só criando um novo hábito. Mas na real, tá construindo uma nova versão de você. Aos pouquinhos, no silêncio, sem plateia, sem aplauso. E, de repente, bum! Você olha para trás e já não reconhece mais quem era. Aquela 1 hora se espalha. Ela vai transbordando para os seus pensamentos, para os seus hábitos, para a forma como você fala, decide, reage. Sua autoestima muda, seu foco cresce, sua energia sobe. E quando você menos espera, você está vivendo uma vida que antes só existia na sua imaginação. O mais louco não parece esforço, porque virou prazer, virou parte de quem você é. Não precisa mais se forçar, você quer aquele tempo com você. Quer aquela sensação boa de cumprir o que prometeu. Quer continuar se vendo crescer. E é por isso que eu te digo com um coração aberto. Essa horinha diária não é o fim. E sou o começo. Ela te mostra o caminho. Ela abre a porta. Mas o que vem depois é uma vida inteira mais leve, mais sua, mais viva. Então segue firme. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando parecer que nada mudou. Porque está mudando. E quando você perceber, já não vai ser só 1 hora. Vai ser uma nova vida te esperando do outro lado. E sinceramente, você merece viver essa nova versão. Você não precisa de 24 horas por dia, precisa de bem usada. Essa frase caiu como um raio na minha cabeça quando pensei nela pela primeira vez. E desde então, ela virou meu lema de vida. Vamos falar a verdade. Ninguém tem tempo sobrando. A vida é corrida, puxada, cheia de coisa para resolver, mas mesmo assim tem gente construindo sonhos e outros só correndo atrás do prejuízo. Qual a diferença? O que fazem com a tal da 1 hora? Você não precisa de 24 horas perfeitas. Não precisa de um dia inteiro livre, nem de um final de semana isolado do mundo. O que você precisa menos de verdade é de 1 hora por dia usada com intenção. 1 hora que seja sua, inteira sua, sem interrupções, sem desculpas. Sem depois eu vejo isso, sabe? O que acontece quando você começa a fazer isso? O mundo te respeita mais. E sabe por quê? Porque você começa a se respeitar mais. Aquela hora que parecia pequena vira o momento mais poderoso do seu dia. É ali que você planta, sonha, organiza, executa, cresce. E o mais bonito de tudo é que essa hora bem usada vira sua aliada. Ela te mostra que não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre fazer o que importa menos todo santo dia. E amigo, é o que muda o jogo. Então se alguém te disser que você precisa de mais tempo, sorri e responde com firmeza. Não, eu só preciso de 1 hora. Porque essa frase simples e direta carrega o segredo que muita gente leva a vida toda para descobrir. E você já sacou agora. Então bora usar essa hora como se fosse o bem mais valioso que existe, porque no fundo é mesmo. E se você começasse amanhã, pronto, chegamos até aqui. Você leu, refletiu, sorriu, se identificou. E agora tá com essa ideia fresquinha na cabeça. 1 hora por dia pode mudar tudo. E pode mesmo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples e poderosa. Se você começasse amanhã,
Sério, sem esperar segunda-feira. Sem precisar de motivação mágica ou do cenário perfeito. Só você, sua decisão e essa horinha separada com carinho. Imagina acordar amanhã e dizer: hoje eu começo. Hoje eu faço por mim. Só isso. Não precisa ser nada grandioso. Pode começar pequeno, pode ser ler, escrever, caminhar, estudar, planejar. O que importa é que você escolheu começar. E essa escolha, mesmo parecendo pequena, tem um poder imenso de virar sua vida de ponta cabeça pro lado bom, claro. Porque olha, ninguém muda o jogo todo de uma vez. Mas todo mundo começa com uma jogada. E a sua pode ser essa: separar uma hora do seu dia para criar uma nova história. Então, antes de fechar esse livro, eu te convido de coração aberto, faz esse teste, semana. Uma hora só sua. E depois me conta como se sentiu. Vai por mim. O difícil não é começar, é perceber que você podia ter começado antes. E aí, que tal amanhã? Chega do esperar, agora é a sua vez de agir. Tá na hora de parar de só pensar, planejar, sonhar e começar a fazer. Isso mesmo. Chega do adiar, de dar desculpa, de esperar a segunda-feira perfeita. Esse é o seu convite direto, reto e cheio de vontade. Começa agora, do jeito que dá, com o que você tem. Onde você está. Você não precisa saber tudo, não precisa ter tudo pronto, não precisa estar motivado até o último fio de cabelo. O que você precisa menos e já tem aí dentro é vontade de mudar. E isso, meu amigo, já é um baita ponto de partida. Imagina só o que pode acontecer se você aceitar esse convite. Imagina daqui a 1 mês, 2, 3, você lá na frente vivendo uma versão sua que você sempre quis ser. E tudo isso porque um dia você disse: hoje eu começo. E começou mesmo assim, então vem. Coloca essa uma horinha na agenda, como quem coloca um encontro com seu futuro. Faz disso um compromisso sério com a pessoa mais importante da sua vida. Você, porque no fim das contas, ninguém vai construir a vida dos seus sonhos no seu lugar. Essa decisão é sua. E se você ainda estava esperando um sinal, pronto, aqui está. Esse texto é o seu chamado. Agora é contigo. Levanta, respira fundo e vai. Porque o mundo não precisa de mais planos. Precisa de mais ação. E a sua tá só esperando. O primeiro passo, a hora que muda tudo, um novo começo em 60 minutos. Se você leu até aqui, já percebeu que isso não é só um livro. É um convite, uma virada de chave, um empurrão carinhoso na direção da vida que você merece viver. E no fim das contas, tudo se resume a uma frase que ficou martelando na minha cabeça desde o início e que agora eu quero que fique ecoando. Aí dentro de você também, né? Uma hora todo dia sua vida, transformada para valer, pode parecer exagero. Mas não é, porque não é sobre mágica, é sobre movimento. É sobre mostrar para si mesmo os 10 que você é capaz de se comprometer com o que importa, que você pode crescer sem pressa, mas com propósito. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Não precisa largar tudo, sumir no mato ou viajar para o Himalaia. Você só precisa separar uma horinha por dia. Uma, para você, para sua mente. É esse pequeno espaço no tempo que, dia após dia, vai abrir caminho para uma nova versão sua surgir. Olha, não estou dizendo que vai ser fácil todos os dias, mas vai valer a pena sempre, porque quando você decide se colocar como prioridade, o mundo ao seu redor começa a responder diferente também. As oportunidades aparecem, a clareza vem, a energia muda. Então eu encerro esse livro com essa afirmação. Simples, mas forte, que pode parecer pouca coisa agora, mas que carrega uma promessa enorme. Uma hora todo dia, sua vida, transformada para valer, agora é contigo. A hora já chegou. E ela é só sua.